aulas individuais de instrumentos que somam às aulas coletivas de teoria musical, preparando as alunas e os alunos para atuarem como instrumentistas ou cantores profissionais nas mais diversas esferas, orquestras, coros, grupos camerísticos, na área de correpetição ou na carreira solista, democratizando o acesso à arte musical. Essa é uma das mais destacadas escolas de música da América Latina, Escola Municipal de Música de São Paulo, EMMSP. Olá, eu sou Léo Dias e esse é o Escutas e Partilhas, produzido pela Fundação Teatro Municipal de São Paulo, somando potências e difundindo conhecimentos. Axé. E aí, Thiago, te falar, cheguei aqui em 99, cara. 99 para 2000, tinha 12 anos, era um outro prédio. A sala de percussão era um porão. Caramba! Os instrumentos eram muito diferentes do que é hoje, né, a estrutura. Mas foi uma coisa que me ajudou muito, mudou minha vida, assim. E fala um pouquinho, como é que foi pra você? Que ano que você entrou mesmo? Eu entrei aqui em 2022, né? Eu já tava querendo desde sempre, desde pequeno, eu queria ser músico, né? Eu lembro que até a minha primeira aula com a minha professora, ela perguntou, o que vocês querem ser? Aí eu lembro que a primeira coisa que eu falei, músico, quero ser músico. Ela foi e já me separou, falou, tudo bem, então você a gente já deixa separado, então vamos focar. E aí desde aquela época eu sempre procurei uma escola para eu me aperfeiçoar. E aí eu me encontrei, a MM, né? E aí quando encontrei aqui, foi onde eu realmente me encontrei, foi uma escola que realmente eu pude evoluir principalmente como pessoa, com professores maravilhosos, como o senhor e a professora. E está sendo uma experiência incrível e, nossa, essa escola aqui, ela é realmente tudo que eu precisava para me transformar em um profissional cada vez melhor. E é incrível, aqui é incrível. Legal, legal. Eu tenho, até hoje, né, eu amo estar aqui, esse sentimento, assim, de... Ajuda muito, né, muda muito. Eu tenho, de verdade, muito orgulho daqui. Eu acho que é um complexo, tudo que acontece aqui é muito importante, porque eu iniciei, anos 2000 aqui, passei pelas orquestras, né, orquestra infanto, orquestra jovem, experimental de repertório, e até chegar na OSM. E junto comigo teve a sala de percussão, né, hoje o naipe de percussão da OSM, todos passaram pela escola de música. E eu era do Extremo Leste, o César Taboão da Serra, Danilo da Zona Leste, que é o timpanista, Marcelo Camargo, que é lá de Arthur Alvim. Então é legal, sabe? E ver que a gente chegou junto, tá num emprego legal e num lugar onde a gente queria estar, né? Numa orquestra. Mudou a sua realidade, a realidade. Mudou totalmente a minha realidade, legal, muito legal. E eu ressalto até, a gente fala bastante em aula, a importância da escola, na cidade, em toda a comunidade, né? E na percussão, falando particularmente da percussão, onde eu tenho mais contato, a gente vê que são pessoas de vários lugares da cidade e que encaram realidades totalmente diferentes e conseguem se juntar, trocar informações e terminar, entre aspas, para fazer arte, terminar na OSM, em todo esse processo. Então, tenho muito orgulho disso, de todo o complexo aqui, é muito legal. Sim. Aqui a escola, ela tá mudando a minha vida também, já trabalho com isso também, né? E isso já é algo que tá mudando já a minha realidade e é graças a essa escola, né? Que tá me ajudando muito. E a percussão na orquestra, né? A percussão na orquestra nada mais a função dela não é muito diferente do que uma percussão num ritmo brasileiro, de condução, de conduzir ali os instrumentos de cordas, de voz, né? Então a percussão, lá na orquestra, aqui na orquestra, né, nós temos alguns tipos de instrumentos com peles, que é esse aqui, ó, como esse aqui, tímpano, que tem uma pele com aro, né, onde muda a afinação. Então vou mostrar um pouquinho rapidinho. Tem esse efeito aqui, então, além de um lado percussivo, a gente também pode afinar um instrumento e tocar notas, né? Então, né, a gente tem esse instrumento, a gente tem o pandeiro, a gente tem o triângulo, que é muito próximo do nosso pandeiro de samba, do nosso baião, do coco, enfim. Temos os instrumentos também de teclados, onde fazem a melodia, podendo ser tocados com 2 e 4 baquetas. Mas é um pouco isso, tem uma função melódica e tem uma função muito forte rítmica de condução. Então não é muito diferente do que a percussão em outros âmbitos, né, em outras áreas. Como o canto pode ser um instrumento? Eu vejo o instrumento, o canto, como um dos mais difíceis instrumentos a ser praticado. Por quê? É um instrumento interno,
onde o controle aéreo, o controle laríngeo, ele tem que ser muito bem apreendido e dominado. Então, o instrumento, por exemplo, flauta, violão, violino, são instrumentos internos onde você vai ter uma técnica de manuseio e sopro aéreo também. Mas o canto, você tem que dominar órgãos que estão dentro de você, como, por exemplo, o diafragma, os músculos intercostais, a laringe. E não é simplesmente abrir a boca e cantar, né? Então, a gente tem o aparelho fonador, onde é produzida a voz. E nós temos o aparelho respiratório, onde é o combustível para essa produção vocal. E a gente tem os nossos ressonadores, né, onde acontece a nossa voz, que é a região da cabeça. E eu vejo sempre o cantor como um atleta vocal. Por quê? Não basta apenas ter os órgãos perfeitos, ter a técnica perfeita, mas você tem que praticar diariamente como um atleta. Ou seja, a voz, ela se desenvolve até os 23, 24 anos. Aqui na escola, por exemplo, nós admitimos alunos a partir dos 18 anos, né? Então, a gente tem que ter a consciência que até os 23, principalmente os meninos, terão alguma mudança vocal que é previsível dentro da estrutura vocal e dentro da estrutura do menino. A menina não, a menina com 15, 16 anos já está com a estrutura formada e é mais fácil de ser trabalhada. Então, quando a gente trabalha aqui na escola a formação do cantor, a gente trabalha técnica, fisiologia, ou seja, ele tem que conhecer o seu instrumento por dentro e por fora. Não bastando apenas saber os estilos musicais, teoria, harmonia, contraponto, que vão se somar ao conhecimento para melhor desempenho dele. Mas principalmente na formação desse cantor, ou agente fazedor de canto, que eu gosto de chamar, que não vai atuar somente nos teatros. A gente aqui na Escola Municipal, a gente não prioriza principalmente o suprimento dos corais líricos, do paulistano, mas toda uma comunidade, São Paulo principalmente, onde vocês, cantores, serão agentes, produtores de outros cantores. Vão ser professores de canto, vão ser agentes culturais e inúmeras outras profissões além do canto. Mas aqui a solidificação da técnica é o mais importante, para que vocês reproduzam em outras pessoas um material vocal adequado para o repertório. Eu sempre digo que aqui na escola nós formamos muitos cantores líricos, né? Mas hoje a gente já sabe que a formação da escola também ela pode colaborar tanto no musical, como na música brasileira, como em outros estilos que são além do canto erudito. Nossa escola aqui tem a duração de 6 anos o curso de canto, né? Então a formação ela começa no básico, intermediário e avançado, né? E esse aluno tem que pensar como um atleta vocal, porque em 6 anos ele tem que estar em condições ou apto para exercer uma dessas profissões que eu já disse antes. Perfeito. Muitas coisas, né? Muitos desafios, né? Abraão, como você vê essa relação de confiança entre professor e aluno aqui na Escola Municipal? Eu acho que a escola tem um quadro de professores assim grande, né? Então a gente tem realmente muitas aulas, né, de teoria, né, ao decorrer dos anos. E eu sinto que esse espaço de acolhimento que surge, por exemplo, na nossa aula, né, é muito rico. Eu sinto que há de se cultivar um espaço onde a gente consiga entender também a realidade da cidade, né? É uma cidade que às vezes é atravessada por muitos desafios de transporte. O que eu ouço assim dos alunos, né, que geralmente as matérias que eles mais conseguem se desenvolver são matérias onde a confiança existe, onde o professor entende que apesar de todas as pressões que a Escola Municipal recebe, não só a Escola Municipal, como as outras escolas que estão diretamente ligadas a grandes instituições e teatros, né, que apesar disso, apesar dessas pressões chegam, os professores conseguem manejar isso. E, de certa forma, não trazer isso tanto para o aluno, e o aluno sente espaço para se desenvolver e acaba se desenvolvendo até muito mais, né?
Então, eu sinto que esse espaço de uma flexibilização mesmo, assim, que dialoga com a realidade, né, de entender que às vezes o aluno vai chegar atrasado, às vezes o aluno ele vai ter uma dificuldade para preparar um repertório, mas o professor vai continuar puxando esse aluno e ao decorrer do tempo esse aluno vai entregar o que foi proposto, né? Então, eu sinto que eu tive acesso a isso, por exemplo, aqui dentro, né? E eu acho que a escola tem que cada vez mais cultivar isso, né? Cultivar essa perspectiva de ensino que tem um pé ali no Paulo Freire, né? Que tem um pé nessa relação mais dialógica, né? E eu acho que isso acaba caminhando para uma formação também de uma escola muito mais inclusiva e muito mais presente, né? No hoje e no agora. Sons, ritmos, expressões, tudo isso define um pouco do que é música. Quando uma instituição pensa em juntar tudo isso e criar uma formação, potencializa mais ainda o conceito do que é arte e do que é música. A Escola Municipal de Música de São Paulo, ela nasce com um objetivo. Como nasce e qual é esse objetivo? A Escola Municipal de Música, ela nasce vinculada à Orquestra Jovem. A Orquestra Jovem foi criada em 1968 com o objetivo de suprir uma necessidade de formação de jovens instrumentistas na cidade. Então, essa era uma formação deficiente na cidade e aí foi criada a orquestra com o objetivo de dar aos jovens oportunidade de evoluírem para se tornarem futuros profissionais e foi criado no Departamento de Teatros da Secretaria de Cultura porque um dos objetivos era criar músicos que substituíssem os músicos aposentados do Teatro Municipal. A Orquestra Jovem foi criada em 1968 e a Escola de Música foi criada no ano seguinte, 1969, porque era necessário que houvesse professores para esses jovens que estavam na Orquestra Jovem. Então, inicialmente, a Orquestra Jovem funcionava no Teatro Leopoldo Frois, que ficava ao lado da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, ali na Vila Buarque. E a escola começou a funcionar lá, nos camarins desse teatro. Então as aulas aconteciam nos camarins apenas para os jovens que estavam na orquestra. A escola ficou aproximadamente 1 ano lá e depois ela mudou para um outro espaço, ocupando o 3º pavimento da Escola Municipal de Primeiro Grau Duque de Caxias, que fica na região do Glicério. A escola ficou por lá uns 6 anos, mas lá era um lugar um pouco complicado, pelo que professores da época deixaram registrados. Era um lugar que tinha muitas inundações, que isso dificultava o acesso de outras regiões da cidade. Então não era um local apropriado para a escola crescer e se expandir. Então, em 1976, a escola mudou para a região da Ana Rosa, ali funcionando na Rua Guimarães Passos, num casarão muito bonito, um casarão antigo. Foi a época que eu estudei na escola, né? Estudei quando era nesse espaço e tinha a grande vantagem de ser perto do metrô. Naquela época a gente tinha a linha azul, então isso facilitava muito o acesso. E nessa época a escola começou a crescer. Ela passou também a atender outros jovens, não apenas os jovens da Orquestra Jovem. Então ela foi aumentando o seu atendimento para a cidade, então cresceu em número de professores e de alunos, mas aquela casa, ela tinha um limite de salas, um limite de espaço físico, né, para que a escola pudesse evoluir. A escola ficou lá 14 anos. E aí, em 1990, a escola mudou para um pequeno prédio na Lins de Vasconcelos, ali em frente à estação Vila Mariana do metrô. Ficou lá apenas por 2 anos e depois foi para aquele casarão e aquele conjunto de casarão e prédio da Rua Vergueiro, que é o mais conhecido, né? Foi o anterior aqui à Praça das Artes. A escola ficou ali na Rua Vergueiro de 1992 até 2012, quando veio para cá. Só que em todos esses espaços não havia realmente condições necessárias, básicas, para o ensino da música, porque música produz som. Então, quando você tem vários alunos aprendendo ao mesmo tempo, várias salas com instrumentos diferentes funcionando no mesmo horário, você tem um vazamento de som que uma aula atrapalha a outra. Então, é por isso que foi construído esse espaço aqui na Praça das Artes, né? E a escola ocupa 2 andares desse espaço. E aqui a gente tem isolamento acústico, tem condições melhores para poder oferecer um ensino de qualidade. Eu mencionei que sons, expressões, ritmos, melodia, tudo isso faz uma composição do que é música. E aí na sua fala, tentando entender essa construção e evolução de como a escola de música chegou até aqui, eu vou repetir alguns sons urbanos,
mudaram a perspectiva da escola na ampliação dela. A gente estava em determinado local, lá tinha um determinado som urbano, uma determinada logística, um determinado bairro e geografia. Hoje, na Praça das Artes, um prédio próprio das escolas de dança e de música, aqui no caso de música, você percebe que a gente consegue ter uma amplitude maior disso ou aqui já está sólido e suficiente para as pessoas chegarem até aqui? Olha, eu acho que a nossa capacidade de atendimento neste espaço, eu acredito que já esteja bem próxima do limite, se não estiver no limite. Porque nós, na Escola de Música, temos 39 salas e todas são ocupadas o tempo todo. Mas existem outras formas de ampliação que não são a ampliação dentro do mesmo espaço, que são as ampliações feitas em outros espaços, com os deslocamentos. Então eu sei que existe um projeto da Escola Municipal Expandida, que atualmente está acontecendo na Zona Leste, e que tem essa característica, né, de fazer uma ponte com um outro bairro, com um outro local, levando parte do nosso conhecimento e procurando criar condições para que crianças e jovens se preparem para vir cursar os nossos cursos aqui. A grade curricular, houve uma evolução lá desde a época de 69 até hoje, no sentido de poder ter uma oferta maior de conteúdo para os alunos que escolherem um determinado instrumento? Em qualquer instituição de ensino, a grade curricular sofre transformações ao longo dos anos. Ela não é algo estático, ela é algo que se transforma, né? Então eu posso falar a respeito da grade atual. Então, atualmente, todos os alunos da escola têm aulas individuais de instrumento e, além disso, a escola trabalha com 3 eixos de aulas coletivas. Um dos eixos é direcionado à prática de conjunto. Então, nesse eixo, você encontra os grupos de câmara e os grandes grupos da escola, os 2 corais, o Infanto Juvenil e Jovem, as 2 orquestras, o Infanto Juvenil e Jovem, a banda, né? Um outro eixo é o eixo que cuida do entendimento, da decifração, da compreensão do código musical. Então, são disciplinas mais direcionadas a uma compreensão daquele código que você vê em uma partitura de música. E como trazer isso para o seu instrumento. O entendimento de como uma música foi construída, o entendimento de como uma música foi composta. O outro eixo, o terceiro eixo, é um eixo que cuida dos fundamentos históricos, que vão auxiliar o aluno a ter contexto para aquilo que ele está fazendo. Certo? Porque, afinal de contas, quando nós tocamos música do passado, nós estamos recriando algo que está no papel. É preciso contexto para você dar vida àquela música, certo? Para você entender o estilo daquela música, para você entender o como ou o porquê ela foi criada. E aí, assim, nas aulas individuais de instrumento, os alunos reúnem todos esses conhecimentos, porque na hora de tocar, na hora de estudar a música, de se preparar para apresentar essa música, eles vão juntar essa teia de conhecimentos. Encontramos Ricardo Farão, professora, que é peça fundamental na estrutura administrativa da Fundação Teatro Municipal junto à Escola Municipal de Música. E aí, qual é a relação professor e administração? Bom, o professor, ele não vive sozinho numa escola, né? Ele pode estar sozinho na sala de aula, mas existe um contexto pedagógico na escola, do qual o professor faz parte. Existe um contexto administrativo na escola que traz a organização do espaço, né? Então, organização dos alunos, das notas, dos diários de professores, das reuniões, de decisões que envolvem os alunos, o conselho da escola. Então, tudo isso está vinculado à parte administrativa, né? Boa tarde, professora. Boa tarde, Léo. Exatamente isso, né? Eu fui aluno da escola, formei aqui, sou músico também e acabei fazendo licenciatura em educação musical e atuo na gestão escolar atualmente. Então, os alunos e os professores são os protagonistas, mas a gente trabalha para que toda essa estrutura aconteça, né? Para que a escola funcione, para que tenha os desempenhos dos alunos sendo avaliados, os espaços sendo distribuídos, então toda a parte escolar. A gente está nesse outro lado aqui. Eu imagino que essa sua formação ela soma muito dentro do contexto administrativo, em relação não só com os alunos, mas também com o professor, mas para poder entender quem são todas essas pessoas que fazem parte aqui, de onde vêm, quem são esses alunos, a quantidade de alunos, a quantidade de professores que formam toda essa estrutura. Em relação a dados, como que funciona isso? Bom, é verdade, né? Você entra numa estrutura que é bem
assim, tem muitas nuances. Então, você sendo músico, tendo uma formação musical e atuando nessa parte administrativa, é um facilitador para o trabalho, né? Atualmente, a escola, estamos com 80 professores, temos 650 alunos de cursos regulares, mais 100 alunos de cursos livres, né? Que são um outro tipo de modalidade. E esses alunos são distribuídos em 3 eixos, né? Nós temos a aula de instrumento individual, a parte teórica, onde a gente dá uma formação, estrutura e percepção musical, e também de aspectos de apreciação e históricos da música. E, por fim, os alunos também podem usufruir da prática de conjunto, em canto coral, música de câmara, orquestra. Então, os eixos da escola pretende dar uma formação completa para o estudante, para que ele saia habilitado para uma carreira profissional, né? A professora mencionou que, ao longo da formação do aluno aqui, ele consegue ir para um outro campo profissional. Hoje, quando a gente oferta essa variedade de cursos aqui, quais são as possibilidades dele após a conclusão dos cursos? Como a professora disse, a grande parte dos nossos alunos, nossos egressos, eles vão para orquestras e conjuntos musicais. Também participam de corais profissionais, eles têm essa atuação musical. Porém, outros vão seguir na área de pesquisa, entrando em universidade, atuando como professores. Muitos também voltam para sua comunidade de origem, seu território de origem, onde eles difundem a arte, onde, se eles não vão exercer realmente a profissão de músico, eles podem trazer o que eles aprenderam aqui nos seus territórios e também de serem agentes culturais, tá? Difundindo o que eles aprendem aqui. Esses são os perfis do egresso, da pessoa que sai da escola. Porém, nossos alunos que ingressam, né, a grande parte deles são de famílias de baixa renda, né, vindo de diversos locais da cidade, até mesmo de municípios vizinhos, né. É interessante falar que essa formação que a gente disponibiliza aqui na Escola de Música é uma formação que, se você comparar em outros locais, se você fosse fazer isso por conta própria, ela seria uma formação muito cara, entendeu? E tem uma demanda de mercado de trabalho para esse tipo de música, para música clássica, música de concerto. Então, é muito importante que o município volte essas políticas públicas para inserir pessoas nesse tipo de formação. Então, a gente recebe alunos de projetos sociais, muitas vezes oriundos de igreja, que também tem uma assistência social. E esses alunos entram através de um processo seletivo, tá? A idade mínima é de 9 anos para alguns instrumentos, como piano, violino, e alguns instrumentos maiores, como contrabaixo ou canto lírico, são já alunos um pouco mais velhos, já adolescentes sendo adultos, né? Com mais de 50 anos de história, já consolidada, já passada por todas as cidades para tentar consolidar a estrutura física da escola aqui no centro e com a possibilidade agora real da expansão da escola. O que você acha que é relevante complementar aqui e de importante que a escola ainda tem e que possa oferecer? Olha, é muito interessante agora as ações que estamos ampliando a atuação da escola em outras regiões que não têm acesso ao teatro municipal, que muitas vezes, né, desconhece até que isso aqui exista, toda essa estrutura. Então, é muito interessante que ex-alunos que estão, justamente naquela fala anterior, que estão atuando nessas regiões mais afastadas, eles consigam fornecer o aparato para alunos iniciantes, toda a formação inicial para que eles possam ingressar aqui na escola, né? Então, é interessante que a escola expandida, que é uma ação que a Fundação está atuando, né, que é muito interessante porque traz alunos desses territórios que capacitam as pessoas interessadas para que possam ingressar na escola de música.